Oi, gente bonita. Eu sou Arlete Cantamburlo. E eu sou o César Teles, pessoal. E esse é o Spiritual Cast. E o tema de hoje é a lei da atração. Olha que interessante. A gente ouve tanta coisa sobre lei da atração, né, César? Demais. Arlete, já me responde uma pergunta. Eu vou conseguir ficar milionário com a lei da atração? Amor, eu acredito que sim. Eu estou tentando até hoje, viu? Mas eu tenho fé, eu acredito. Eu entendo que não é tão simples como quando esse assunto surgiu com muita força, né, aqui no Brasil, que foi ali para o fim dos anos 80, começo dos anos 90, em que isso pegou fogo. Chegou aqui no Brasil os livros da Catherine Ponder, o Gasparetto trouxe muito material dos Estados Unidos na época, e o que se acreditava, o que se falava muito, que era só você repetir frases, né? Tipo, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, botar post-it ali nas paredes e as coisas iam acontecer. Não acho que é tão simples assim, mas eu já tive muito resultado, muito positivo na minha vida, então eu acredito que, mesmo não sendo tão simples e exigindo da gente um pouquinho mais do que simplesmente ficar repetindo frases, eu acho muito válido. E o que você acha, amigo? Que você vai ficar milionário usando a lei da atração? Amiga, eu falei brincando, eu tenho algumas pretensões de ser milionário, não é uma delas. Talvez isso mude daqui mais para frente. Mas eu aplico a lei da atração na minha vida. Poderia aplicar muito mais, poderia. Às vezes que eu apliquei assim, muito focado, fiz as coisas bem certinhas mesmo, tem todo um processo também, não é somente as frases repetitivas. A gente estava até conversando isso um outro dia, sobre o sentir. E o sentir é o mais importante na alimentação. Às vezes que eu senti genuinamente, eu recebi muito tranquilamente o que eu queria na minha vida. E a gente está praticando isso 24 horas por dia, né, gente? Não é eletricidade, eu não preciso ver, mas é física quântica, está sendo gerado, está sendo co-criado. Então, estamos nesse mesmo momento aqui, até mesmo as pessoas que estão assistindo esse podcast hoje aqui, de alguma forma nós atraímos essas pessoas. Então, somos lindos. A verdade é essa. O importante é quando a gente percebe isso, fica muito mais fácil de entender o que eu quero atrair na minha vida e o que eu não quero atrair na minha vida também. O negócio é que vai crescer aquilo que se alimenta, né? Aquilo que você dá energia. Então, se você está o dia todo, ai, não é para, ai, que pobreza, ai, que eu estou aqui com problema, ai, que eu não tenho nada, ai, que eu não consigo, ai, como a vida é dura. Cara, aí que ela vai ser dura mesmo, né? Você vai atrair mais do mesmo sempre. Essa que é a lei da atração. Você atrai mais do mesmo, gente. É só isso. Mas mesmo. Então, não é? Mas o que eu acho fantástico também de falar de lei da atração é que quando a gente entende ela mesmo, Arlete, a gente sai do papel de vítima, né? Porque não, eu sou responsável por... eu acho que essa é a parte mais difícil da lei da atração, né? É mais difícil e eu acho que gera muita polêmica também. Quando a gente fala que a gente é 100% responsável pela nossa vida e por tudo que está nela, e isso é um dos preceitos da lei da atração, eu estou co-criando a minha existência, eu estou co-criando as coisas que eu tenho. É como se a gente também falasse assim, se uma pessoa está doente, ela é responsável por estar doente. Então, teoricamente, qualquer pessoa doente, se mudasse o padrão de pensamento, curaria imediatamente. A gente sabe que não é bem assim na prática, né? A gente tem relatos, sim, de algumas pessoas que conseguem, mudando os sentimentos, mudando os padrões, e com terapias holísticas também, e com uma série de coisas, conseguem, sim, até mesmo curar um câncer, né? E mudar situações muito, muito grandes. Hoje mesmo no Pilates, eu estava conversando, né? Chegou uma aluna nova, que já é uma senhora, assim, e ela sofreu um acidente e ela tinha quebrado uma vértebra da coluna. Era para ela estar paralítica e ela estava lá fazendo Pilates, né? Então, ela é um caso que o médico olhou para ela e falou: eu não sei como a senhora está andando, né? Mas ela estava lá e estava andando. E assim, já é uma senhorinha mesmo, mas ela tem uma elasticidade, sabe? Ela estava lá fazendo alongamento assim, eu falei, uau! Não assim, sabe? Nossa, que habilidade, que elasticidade,
Mas para a idade dela, e sabendo que ela tinha sofrido um acidente, foi uma coisa muito, muito impressionante o quanto ela conseguia de elasticidade, o quanto ela conseguia de movimento. Então, a gente sabe que isso existe, que a força da mente sobre o corpo pode sim gerar curas, mas eu acho que a gente tem que ser muito responsável nisso, no sentido de não começar a culpar as pessoas pelas tragédias e pelas doenças que elas têm na vida delas e mesmo a nós mesmos. Eu acho que aí a gente vai ter muito que ter um equilíbrio, um bom senso, porque é muito fácil ir para o outro extremo, radicalizar e sair julgando todo mundo, né? Ah, mas se a pessoa está passando uma situação difícil, a culpa é dela, então para que eu vou ajudar? Se eu sou responsável pela minha vida, ela também é. Ok, isso tem um sentido, mas espera aí, né? Qual que é o limite disso? Eu acho muito delicado esse ponto. Você não acha, César, meio doida essa cobrança que vira? Realmente, eu fiquei pensando aqui, você começou a falar isso, só que aí já me deu um outro gatilho aqui também, sabe? É o que eu falo, a gente faz a nossa pautinha, né, Alete? Sempre foge da nossa pauta. A gente faz a pauta e joga fora, gente, porque a gente começa a conversar que o papo flui, né? É impressionante. Mas conta aí teu gatilho que eu fiquei curiosa agora. Eu já estou ouvindo falar sobre o Ho'oponopono, que também está em febre nos últimos anos, né? Daquele processo das frases havaianas de sinto muito, me perdoe, eu te chamo, sou grato. E hoje em dia está muito difundido no Brasil, ele está muito adaptado também. O Ho'oponopono, na verdade, original da Morná Simeona, que foi a criadora, ele foi construído, na verdade, ele foi realizado com um processo de cura coletivo dentro das aldeias. E depois ela acabou adaptando esse processo, onde eu conseguia me curar. Só que o processo de cura havaiano Ho'oponopono, ele fala que também nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece. E aí, quando começaste a falar isso sobre casos de doença e tal, o principal divulgador dessa técnica é o Dr. Lin, não me lembro o nome dele completo, tá? Lin alguma coisa, e ele era psiquiatra, tá? E uma vez ele foi num manicômio, era um manicômio lá do Havaí, se não me equivoco, onde ninguém queria ficar, só que ele se parou perante esse ensinamento do Ho'oponopono. Tudo que acontece na minha realidade é minha responsabilidade. E ele ficou assim, nossa. E aí o Ho'oponopono, ele fala sobre isso. Eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo mudar a minha concepção da minha realidade. E ele falou, quando ele foi trabalhar nesse manicômio, ele falou, olha, eu vou trabalhar, mas nesse primeiro momento eu não vou atender ninguém. Eu vou limpar as memórias em mim, porque o Ho'oponopono fala muito sobre isso. O que a gente está vivenciando de errado, ou que está nos trazendo um desconforto, são memórias implantadas. E aí ele começou a praticar o Ho'oponopono nele. Ele curava nele. O mundo fala, quando eu me curo, o mundo se cura. E depois de alguns meses, as pessoas milagrosamente ficaram curadas nesse manicômio. Esse manicômio foi fechado. Então, é aquela coisa, gente, me deu um bug na cabeça aqui agora mesmo. Eu concordo que a gente não tem que radicalizar. Mas, gente, olha esse relato maravilhoso. Ele foi limpando nele, ele sentiu essa responsabilidade. Se isso surgiu na minha vida aqui, eu tenho alguma responsabilidade sobre isso também. Então, eu posso limpar as memórias que eu estou compartilhando com essas pessoas e eu vou curar em mim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou curado, eu entendo que o mundo também está curado. Isso é física quântica, gente. Estamos todos interligados. Então, se você não está bem, desculpa. Eu também não estou bem, porque é uma coisa só. Então, eu concordo, a gente não pode radicalizar tanto, mas isso na cabeça também, porque é tão profundo que... muito profundo. A gente só vai saber quando morrer. Eu já aceitei isso, tem coisas que a gente só vai saber a mecânica, como que funciona isso, só quando a gente for para outro melhor. Com certeza. Mas eu não sei por que surgiu, não era essa pauta mesmo, né? Essa história, mas é porque quando a gente fala que é 100% responsável, eu acredito que nós somos 100% responsáveis, né? Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais fundo e entender que esse 100% responsável não é o ego, não é só aqui a mente, sabe? As nossas ideias. É como você falou, ele foi fazer o quê? Ele foi limpar sentimentos, ele foi mudar padrão vibratório, ele foi jogar passado fora, foi fazer o Ho'oponopono no sentido de gerar essa limpeza, né?
E também é uma repetição de palavras, né? Só que em vez de falar eu sou curado, eu sou saudável, ele está falando outras palavras, que ali são as 4 palavras do Ho Oponopono, e também gerou essa frequência de cura, né? Então, você vê, é mais profundo que isso, né? Por isso que eu falo, assim, que a gente tem que tomar cuidado para entender não, o mais profundamente e não entrar numa superficialidade, sabe? Ah, então você está doente é porque você criou essa doença, então se vira, a culpa é sua, eu não tenho que te ajudar em nada por causa disso. Não é assim, gente, não pode ir pro, né? Nem se colocar como vítima. De outra vida também, então tem que se combinar também. A gente aí é que tá, a gente é muito complexo. A gente tem um monte de coisas enraizadas lá no nosso inconsciente. Nós temos nossos medos, nossos traumas. Como eu estudei muitos anos com o Gasparetto falava o seguinte quanto a isso. Realmente ele falava, sai do banco da vítima porque você é 100% responsável. Você quer ficar sentadinho no banco da vítima porque é confortável. Alguma vantagem você tem, nem que seja ter a atenção das pessoas que estão com dó de você. Né? Mas é isso. Só que ele dizia o seguinte, você é 100% responsável. Então, vai e assume isso. Só que entenda que você vai fazer essas mudanças e aí você vai fazer o quê? Como que ele falava para usar as frases? Então, você começava a repetir. Eu sou rica, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa. Você começa a ouvir uma vozinha contrária. Você começa a vir uma vozinha na tua mente falando, você, bosta nenhuma. Você não é nada. Maravilhosa o quê? Rica o quê? Sua conta tá no vermelho, você tá aí falando que tá rica, é louca? Essa vozinha que é a crença limitante. Então, como é que ele ensinava? Você faz a afirmação positiva, você vai ouvir a vozinha. A vozinha ele chamava de ameba. São as gravações que estão lá falando contra. E quem está fazendo é a gravação. Quem está vibrando é a gravação, não é o que você está falando. O que está vibrando, o que está acionando, o que está valendo é a vozinha contrária. Então, você tinha que fazer a afirmação para você olhar para essa voz, para você mudar aquele eixo, para você repensar aquilo, transformar aquilo de uma forma mais profunda, ressignificando mesmo, seja um perdão, seja as ideias que você tem sobre você mesmo, para aí você sim poder afirmar com força, entendeu? Então eu achava interessantíssimo, porque inclusive uma das coisas que nós colocamos são as crenças limitantes, né? E elas são fortes, né? São muitas. Eu estava até vendo uma coisa puxando a outra, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma psicóloga e ela falava justamente sobre isso, como o nosso cérebro cria mecanismos para a gente nos defender. Por exemplo, toda situação ruim, nosso cérebro ele vai aprender aquilo muito fortemente mesmo, porque ele entende que eu preciso aprender isso para que isso não se repita na minha vida. Só que isso aí também, gente, vai para algumas negativas, que o cérebro vê algo ruim, tipo, terminei um relacionamento que não sucedeu, fico com medo de relacionamento, me frustrei em tal situação. De novo, porque é um mecanismo de defesa do nosso cérebro para, olha, não quero mais. Então, para a gente ir destruindo essas crenças limitantes é um trabalho diário, não é do dia para a noite, é processo, gente. É o processo de autoconhecimento que a gente cai de novo, né, César? No processo do autoconhecimento, né? E de ressignificar ali a nossa história e muito a nossa autoimagem. Eu acho que essa parte é fantástica, de você entender quem você é para você, né? E toda a complexidade que isso tem. Fazer as pazes com a sua imagem, com o seu corpo, com as suas decisões do passado. Sabe uma coisa que foi muito transformadora para mim, nesse sentido de ressignificar as coisas, é realmente entender que todas as decisões que eu tomei, que eu desse ou não o resultado que eu queria, porque a gente chama de erro? A gente chama de erro aquilo que não deu o resultado que a gente queria, né? Deu errado. Então, eu queria uma coisa e fiz para isso e deu outra. Eu fiz o melhor possível naquele momento, com as ferramentas que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com a estrutura emocional que eu tinha. E eu aprendi isso, foi coisa também lá com o Gasparetto,
que é assim, que é uma baita arrogância, que a gente se acha muito, a gente acredita que a gente tem que ser capaz de coisas que a gente não é. Então a gente precisa de muita humildade para olhar para o nosso passado e entender que o que você podia fazer era aquilo mesmo. Exato. Pô, mas eu rodei a baiana, eu gastei um monte de dinheiro à toa, eu ofendi alguém, mas era o que você podia fazer. Se você tivesse condições de fazer melhor, você tinha feito melhor. Exatamente, Leti. Eu estava vendo uma frase que traduz isso muito bem. A gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente pode ser. Tá tudo Olha, bem. é isso aí. Tipo, eu adoraria ser uma pessoa melhor. Eu adoraria, tipo, tem tanta coisa que eu vejo que eu preciso mudar ainda. Como eu queria chegar já nesse estado de evolução, tipo, mas não cheguei ainda. Hoje que eu tenho é isso. E eu tô fazendo o meu melhor. E é isso, gente. E tá tudo bem. E fazer as pazes com isso, né? Isso requer uma humildade, né, cara? Isso é humildade verdadeira, eu acho, sabe? Cara, isso é libertador, libertador. E eu ouvi isso, foi de uma atriz famosa, acho que foi da Débora Seco, que ela estava fazendo um seminário, um estudo, antes de fazer o filme Bruna Surfistinha, e aí ela foi morar no bordel um tempo, umas 2, 3 dias, e uma agora do programa falou isso: a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode ser. E isso é a vida, gente. A gente não é o que a gente quer, a gente é o que a gente pode, e tá tudo bem, sabe? Amanhã eu vou estar melhor que hoje, e depois de amanhã é melhor do que amanhã, e é um processo contínuo. E é fazer as pazes com esse pode, né? Do que aquilo que a gente pode hoje, essa aceitação, é fazer essas pazes, é que é fundamental para mudar a nossa vibração, para justamente começar a atrair coisas melhores, né? É sair dessa postura de vítima, é sair disso tudo. E César, aí eu acabei lembrando de uma coisa, até porque nós estávamos conversando muito sobre isso esses dias, sobre como que a gente lida com o sofrimento, com as frustrações. Eu acho que uma outra coisa que é muito mal entendida nessa história da lei da atração e de você fazer afirmações positivas e ficar sempre no gratiluz, né? É que a gente tem que estar feliz o tempo todo, né? Que a gente tem que estar sempre nessa vibração feliz, feliz, feliz e nunca encarar nossas dores e nunca sair do eixo. Cara, seria o ideal, mas o sofrimento é necessário, né? A gente tem também que não dá para fingir que está feliz. Ou você é de verdade, você conseguiu, ou então você vai ter realmente que lidar com as suas dores, com quem você é, com as suas dificuldades. Porque você entrar num estado de negação e de gratiluz contínuo que não é verdadeiro, também não funciona. Né? Porque eu estou escondendo uma sombra, gente. E tudo que eu estou escondendo, em algum momento, vai se materializar na minha vida. Ou internamente, ou externamente. É porque, de fato, eu estou um pouco saturado, sabe? Dessa positividade tóxica, gente. Isso é doentio. Ai, você tem que ficar bem o tempo todo. Não, gente. Infelizmente, a gente é humano, a gente fica triste também, sabe? O que eu não posso, eu concordo com isso, eu posso estar triste, eu posso estar muito desanimado hoje, mas eu posso continuar equilibrado. São duas coisas distintas. Verdade. Eu tô sofrendo hoje, Alex. Eu tô isso, mas eu tô equilibrado. Porque o que eu não posso é eu estar assim, desequilibrado. Não é pecado estar triste. O importante é eu saber desse processo, que é uma fase, é uma roda da fortuna, né? Eu posso estar embaixo, mas amanhã eu tô em cima. E depois eu vou descer de novo, porque a vida, ela é isso, ela é cíclica. É saber fluir, né, com as coisas, é isso. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, porque é saber que sim, eu vou estar lá, uma hora a roda da fortuna vai me colocar numa situação de dificuldade, de ansiedade, que vai exigir de mim ali uma resiliência, que vai exigir força, que vai exigir... E, cara, e tem hora que sim, a gente sofre, a gente tem dores, além das físicas, né, da doença, acontecem coisas na vida que não estão no nosso controle. Apesar da gente ser 100% responsável, a gente pode ser responsável, mas a gente não tem ainda o domínio de todo, de como isso funciona. A gente está começando a aprender isso como humanidade, então a gente ainda não tem controle 100%. E sim, você pode tomar um pé na bunda, um parente, um amigo seu pode estar doente, você vai sofrer, com medo de perdê-lo. Você pode, enfim, ter um prejuízo financeiro, tem 1000 coisas, você pode ser assaltado, tem 1000 coisas que podem acontecer que vão te trazer um sofrimento legítimo e você vai ter que mergulhar, mas é isso que você está falando, esse entendimento de que a vida é cíclica e que aquilo é passageiro, né? Porque eu vejo quem está na vítima, quem está na depressão, na ansiedade muito grande, no desespero,
fica muito focado, como se a vida fosse só aquilo ali, como se aquilo ali fosse permanente e fosse ficar sempre daquele jeito. Não vê, né, que tudo passa, que tudo evolui, que tudo muda, seja bom ou seja ruim, como você falou, quando a gente está no alto, a gente também vai para baixo, mas é verdade, né? Quando a gente entra nessa dor, nesse desespero, é como se ela nunca fosse acabar. Exato, exato. Eu não vamos ser hipócritas, né? É difícil mesmo isso, né? É difícil, mas faz parte da vida. É difícil. Por mais espiritualizado que seja, quando a gente está sofrendo lá. Ah! Sim, mas a gente tem que ter essa autoaceitação, sabe? Das nossas dores e dos nossos, das coisas que eu não lido bem. Porque senão você vai entrar numa negação, você vai entrar de novo naquele outro extremo, né? Da positividade tóxica que você estava falando, né? Então eu sou assim, ó, eu acredito demais na lei da atração, tá, gente? Eu pratico mesmo. Eu estou o tempo todo tentando fazer afirmações positivas, tentando me conectar com o divino, com o sagrado. Eu estudo muito, eu já aprendi muito, eu já consegui muita coisa, de verdade, de materializar. E aí eu até contar umas historinhas para vocês assim bem loucas. Acho que do gato eu já até contei aqui, não contei do negócio do gato. Então teve algumas coisas assim muito interessantes na minha vida de fazer a mentalização e a coisa aparecer mesmo, sabe? Mas esse outro lado é porque também a gente tem que ir muito lá dentro e mastigar e conhecer e olhar as dores e superá-las de verdade. Porque se você ficar só repetindo frase e só ficar o tempo todo em negação, não está acontecendo nada errado, não está acontecendo nada errado, o que está vibrando é a crença, é a vozinha lá embaixo que está negando tudo isso. Não é esse teu esforço do ego aqui. Então tem que ser um trabalho muito mais profundo, eu acredito, sabe? Inclusive agora eu estou fazendo aí 40 dias de afirmações, né? Que é uma afirmação bem forte, assim, que você levanta de manhã e faz para os 4 cantos, para os 4 pontos cardeais, o norte, né? E vai fazendo os 4 em sentido horário. E são 40 dias, vamos ver se dessa vez eu vou conseguir fazer os 40 dias, né? E ok, você vai fazendo e as coisas vão melhorando. Então eu realmente acredito, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de não entrar na negação daquilo que não está bom. É aceitação, não é negação. Só que ainda não consegui, não. Ó, meu limite foi até aqui, né? E ter muito cuidado de não entrar nessa história do gratiluz aí, da possibilidade, dessa coisa de tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, não tô olhando o que tô realmente sentindo, né? A coisa do segredo que é bem romantizada, né? É bem romantizada. Se bem que eu vou te falar uma coisa, na época que o Segredo saiu no cinema e saiu o livro, no Segredo tem uma história de um cara que ele começa a mentalizar que ele está recebendo cheques, né, pelo correio, porque lá nos Estados Unidos é assim, eles não têm Pix, tá, gente? E hoje em dia, como eu estou trabalhando só com os atendimentos, os meus recebimentos todos vêm em Pix, né? Então eu só vejo meu celularzinho dando aviso, é uma delícia. Aí eu sempre lembro dessa passagem do Segredo, do cara que fala que ele realmente depois ele escreveu um livro, eu não sei como é que foi, as pessoas compravam um livro pelo correio, mandavam um cheque para ele. E aí eu falei, gente, é igual o cara do Segredo, eu tô mesmo recebendo os cheques pelo correio, né? Acontece, nossa. E é muito legal, né? E essa história dos rituais que a gente faz, tem vários, né, que a gente faz para ajudar nas mentalizações. O que você faz em termos de ritual, assim, para atrair prosperidade para sua vida, para alcançar algo que você queira? Para atrair prosperidade. Olha, atualmente eu estou num negócio com Ganesha, mas eu vou adaptando isso para a lei da atração também. O que é que eu faço de manhã cedo? Não vou mentir, não faço todos os dias, mas toda vez que eu lembro, eu vou fazer isso. Primeira coisa, tipo, eu sento em frente ao meu Ganeshazinho, eu com essa energia de prosperidade que o Lorde Ganesha traz, ele sempre fica mais próximo do mundo, sabe? E aí eu sei. Eu começo a sentir que essa energia de prosperidade está vindo para mim. E agora, mais que isso também, eu tenho percebido que funciona mais no meu dia a dia, com pequenos ajustes. Por exemplo,
toda vez que eu tenho que pagar uma conta. Nossa, gente, eu abençoo essa conta. Eu fico tão feliz. Obrigado, universo. Eu tô pagando esse dinheiro, ó, eu tenho dinheiro para pagar. Eu tô pagando esse cartão de crédito. E essa é a parte de sentir, né? Então, eu não posso, para mim, não pode ser automático. Eu tenho que parar alguns minutinhos. Obrigado, universo. Obrigado. Esse dinheiro, olha, vai e volte na força do 3x3, que abençoe a vida de outras pessoas. Eu percebo também, toda vez que eu recebo um Pix também de um cliente, agradeço ao universo e automaticamente eu já abençoo a pessoa. Olha, esse dinheiro volte na força de 3x3 na sua vida. Eu acho que o tanto do signo de prosperidade ele é o 8, porque no início não tem Isso. é justamente isso, sabe? Eu preciso bem. Então, gente, abençoe as contas que vocês estão pagando, abençoe o dinheiro que você recebe, abençoe as coisas que vocês têm que pagar. Isso é um fluxo, gente, fantástico. O fluxo de agradecer, melhor, o ato de agradecer libera o fluxo de receber. Então, exatamente. É a vibração da gratidão. Então, tipo, eu tô pagando e quando eu tô pagando feliz, o que é que o universo está entendendo? Nossa, ele tá pagando feliz. Vamos trazer mais situações para que ele tenha mais condições de pagar contas de forma feliz, de forma estável. Então, tem essa parte da mentalização que eu faço de manhã assim. Agora, o que eu vejo que faz sentido para mim mesmo é no dia a dia. Toda vez que eu recebo um Pix, obrigado, universo, eu tô pronto. Que tenha colocar mais, essa energia da gratidão, né? Abençoe essa pessoa que me abençoou agora na conta dos 3x3, porque é um ciclo, gente. O dinheiro precisa rodar. E essa parte é difícil também, quando a gente fala do dinheiro, porque eu atendo muito cliente que está com bloqueio financeiro, e muitas vezes é o medo, sabe? É o medo que o dinheiro tem que ser suado, que tem que não ser... Então, gente, é um processo que eu preciso vivenciar essa prosperidade. Preciso vivenciar que eu sou próspero e que o dinheiro ele vai fluir. Sempre flui, não é, Arlete? Sempre flui. Vocês sabem que eu acho que essa parte dessa confiança, para mim, sempre foi o mais difícil, soltar, né? E eu já reparei isso, que tudo que eu fiz uma mentalização, um pedido, e eu realmente consegui soltar, veio com muita facilidade. Bem né? rápido. Bem rápido. Gente, eu acho que é o mais difícil ali da atração. Um dos mais difíceis, gente, é o soltar. Mas é a cereja do bolo que, infelizmente, o segredo não conta. E quando você solta, gente, opa! Sabe por quê? Pode falar, desculpa. É que eu me não, eu estava te interrompendo. É porque, assim, a gente faz o pedido, né? A gente mentaliza, e aí, às vezes, a gente fica assim, a gente faz o contrário. A gente acha assim, eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar na loteria, eu ganhei na loteria, eu tô rico, eu tô rico, eu tô rico. Você afirma tanto, por que você afirma tanto? Tentando se convencer que aquilo é verdade. Porque, como eu falei, tem a crença lá atrás falando não, e quem está vibrando é ela. Então, quanto mais você afirma o sim, mais aqui dentro fala não. E se você não para olhar isso e para transmutar isso dentro de você, não vai vir. Então, o que é o certo? Mentalizei, fiz um ritual com um propósito certo, vamos dizer assim. Fiz aquele ritual, mentalizei. Se eu ficar repetindo, se eu ficar toda hora ali fazendo, afirmando, é porque eu não estou acreditando. Então, tem essa parte do fiz, afirmei, confio. Confia. E essa parte que eu acho que é a mais difícil, porque aquilo que a gente larga com confiança vem. Olha, seja lá o que for, seja bens materiais, seja um relacionamento, seja conhecer pessoas, seja uma coisa de uma saúde que você precisa, um tratamento, um remédio, o que for, vem. Mas vem, gente, que brota do chão, vem que toca a tua campainha e fala, oi, vem, né? Só que esse vir depende de você ter essa confiança que tudo bem, que o universo já está provendo, né? E esse passo eu acho muito difícil. Difícil isso, porque é tão difícil no dia a dia. Eu mando pro universo, mando essa caixinha, só que, tipo, tô aqui segurando, ó. Tô aqui segurando. Tá cobrando, né? Tá cobrando. Vai vir mesmo? Vai vir mesmo? Mas tá aqui. Então, cara, é difícil essa parte de soltar. Tem coisa na minha vida que eu tô tentando aqui ainda, alguns processos, alguns você até já sabe, que eu tô aqui entendendo ainda. Eu, não, Deus, eu preciso soltar, só que é a parte mais difícil, gente. É você confiar 100%. Confiar. Entregar. Soltei. Isso é. Mas, gente, de toda forma, vou dizer para vocês, vale muito a pena. Vale muito a pena, primeiro, porque tá mexendo com o teu processo de autoconhecimento, tá fazendo você olhar as suas crenças, olhar aquilo que você acredita,
Agora, você acreditar, se você transmutar algo, você conseguiu perdoar, você conseguiu criar uma autoconfiança que você está mexendo ali, é legal. Só que o que é mais legal é que é verdade. Tipo, a hora que você mudou essa energia, que você está vibrando uma coisa diferente, a tua vida fora também muda. Então, você tem o benefício de melhorar por dentro, porque você perdoou, porque você largou, porque você está se vendo, né? Está numa autoestima melhor, se valorizando mais, está num sentimento de gratidão, ou seja, você está se sentindo melhor. Mas não é só isso. Realmente as coisas de fora começam a mudar também. As pessoas te tratam diferente, o teu dinheiro rende mais, tudo flui, né? Quando você consegue estar nessa sintonia. Então a ideia aqui, eu acho que não é falar sempre da nossa experiência com as coisas, não é isso, César? De uma forma empírica, gente, porque a gente sempre brinca, né? Não somos dono da verdade, gente. Não, nada aqui é uma pedra. Estamos aprendendo junto, estamos conhecendo juntas as coisas. Mas é conversar sobre isso, né? E contar como é que isso é para nós. É trazer essas coisas aqui muito perto. Então, se você tem alguma curiosidade sobre a lei da atração, eu realmente indico que você vá procurar, vá ler Leis Dinâmicas da Prosperidade, vá assistir sim O Segredo, já com essa entendendo que ela é um pouco romantizado, vá fazer as suas experiências e você com certeza vai ter resultados. E uma dica que eu acho muito legal é começar de coisas pequenininhas, né? Porque quando você mentaliza assim, como ele dá no exemplo mesmo do próprio Segredo, um café, eu quero um café, que alguém me pague um café, você solta com muita facilidade. Você não tem crenças resistentes a alguém te pagar um café. Para você, exato. E isso também é importante você começar com as coisas pequenas, que você começa a confiar no processo, a confiar nessa loucura da lei da atração. Poxa, se funciona para coisas pequenas, por que tentar para uma coisa um pouquinho maior? E assim vai. E assim, é a parte de contar. Né? Você começa, por exemplo, assim, olha, uma coisa que para mim é muito fácil, é muito mágico, é lugar para estacionar. Nossa, isso para mim é perfeito. Assim, eu saio, que agora foi eleição, né? Eu saí com o carro para ir votar, e sempre eu vou junto com meu marido, mas ele é muito cedo. Eu falei, não vou agora não, vou mais tarde. Aí eu fui mais tarde, e eu sabia que ia estar assim de carro, né? Aí eu já falei, olha, eu quero um lugar bem legal para estacionar. Mas, amigo, eu estava chegando na escola, eu vi assim, tinha uma oficina que tinha uma calçada grande assim para os clientes deles estacionarem, mas estava fechada. Uma vaga perfeita, maravilhosa, coberta. Fiquei o carro ali, fui votar, voltei, o carro estava lá certinho, numa boa, e vim embora. Aí dali eu estava com meu filho, ele ia votar num outro colégio. E aí eu fui e não pedi a vaga para estacionar, porque eu achei que lá ia ser mais tranquilo. Aí me ferrei, viu? O carro ficou longe. Mas não pedi, né? Não pedi, não fiz o pedido. Então, isso para mim é uma coisa muito clara, de que quando eu faço essa mentalização, eu falo, eu quero um lugar perfeito para estacionar, eu acho. Vem, é que tem, você que está agora em São Paulo, estacionar é um problema sério, porque aí é muito difícil. Aqui na minha cidade é um pouco mais fácil, né? Então é só realmente algumas coisas muito pontuais, que é muito chato de estacionar, um lugar que vai muita gente e tal. Então é uma coisa que normalmente eu tô assim, relax. Mas é bem tranquilo. Teve já vez eu fazer experiências assim. Eu faço pilates num estúdio que é uma coisa assim, deve ser uns 2 ou 3 quilômetros da minha casa, mas eu vou de carro. Aí eu pegar o carro e falar assim, olha, eu quero sair de casa e chegar na porta do estúdio sem parar em um farol, sem parar para esperar carro nenhum passar, eu quero ir direto. Eu vou. Aí eu saio daqui, quando tem umas avenidas grandes que eu tenho que atravessar, que normalmente são difíceis, na hora que eu chego na avenida não tem carro nenhum, eu passo. Claro que eu dou uma paradinha para olhar, né, gente, que eu confio, mas não sou louca. Mas normalmente eu vou direitinho, assim, até a porta do estúdio, sem parar em lugar nenhum, nem em farol e nem na hora de atravessar essas duas avenidas grandes que tem que atravessar. Gente, é tão interessante. Vocês começam fazendo esse tipo de coisa, né, Sérgio? Vou tentar, viu? Eu falei, gente, eu tenho Eita! isso mesmo, cara. É muito interessante. Eu já tive algumas experiências, tipo assim, isso há muitos anos, quando eu estava começando, quando que eu comecei a estudar a lei da atração? Quando eu estava de licença maternidade, quando eu tive a Larissa. A Larissa hoje está com 32 anos, né?
Então, nessa época, enquanto eu estava de licença maternidade, a minha mãe começou a ouvir a Rádio Mundial. E o programa do Gasparetto, e foi aí que eu conheci o Gasparetto e tal. E ele falava muito de lei da atração na época, falava muito dos livros que ele estava trazendo, ele abriu editora, que ele estava trazendo os livros dos Estados Unidos tal, eu comprei os livros, eu estava lendo. Foi a época que a gente lia muito também a Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, né? Adoro. E tudo isso, então foi a época que todo esse material, minha mãe comprava uns, eu comprava outros, e a gente trocava e lia e tal. E aí eu comecei a fazer experiências nesse sentido de materializar as coisas mesmo, tá? Né? E aí, nessa época, aí já tinha passado uns 2, 3 anos, eu trabalhava numa agência de propaganda em Moema. E aí eu lembro que eu vi numa loja um colar de cristal, mas aquele cristal, não é um cristal quartzo, né? Era um negócio transparente, mas ele tinha umas bolonas enormes. Na época eu não usava bolona enorme. Se fosse hoje eu usava, cara, boas. Mas na época eu era mais discretinha. E eu olhei aquele, achei tão lindo aquilo. E eu falei assim, gente, eu queria alguma coisa nesse material, mas que fosse mais delicado, mais discreto para eu usar. Eu fiz essa afirmação ali na hora. E esqueci o tal do soltar. Esqueci. Quando foi, isso era fim de ano, assim, quando foi dezembro, a gente fez um amigo secreto na editora, lá na agência que eu trabalhava, na agência de propaganda, e eu ganhei 2 pares de brinco de cristal, perfeitos, pequenininhos, um quadradinho e um todo facetado, exatamente o que eu queria, e uma pessoa que me deu nem era meu amigo secreto, um foi da pessoa que me tirou, e a outra pessoa falou, olha, eu vi isso aqui, achei tão a sua cara, e eu comprei para você. E tô te dando de presente de fim de ano aqui, de Natal. Entendeu? E eu ganhei de 2 pessoas diferentes aquilo que eu tinha visualizado, que eu tinha pedido ali naquele momento. Então, essas coisas pequenas assim, cara, são muito fáceis. É assim, é muito rápido delas virem, né? Coisas assim, preciso de uma roupa para um determinado evento, né? Não, essa roupa vai chegar até mim, eu vou achar com facilidade. Aí dá uns 5 minutos num dia, você tá passando na frente de a roupa. Aquela roupa te chama a atenção. Você entra lá, compra, não teve nem trabalho de procurar, sabe? Esse tipo de coisa, assim, é direto, gente. É só fazer a mentalização e solta. Por quê? Porque solta. Agora eu falo assim, eu quero um carro zero que custa 150 mil. Eu não solto, eu fico assim... A gente não solta, gente. É difícil, não solta. Né? E essa história da lei da atração teve 2 livros que foram muito fortes para mim. Um não tem nada a ver com a lei da atração, que é o Ilusões, do Richard Bach. É o Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso. Então, nesse livro, o Messias volta à Terra e desiste de ser Messias. E vai virar aviador. E aí conhece o Richard Bach, também aviador, eles começam a trabalhar juntos com o avião, e o Messias começa a ensinar o Richard, que é o Donald, o Messias, a fazer milagres. Então ele começa a ensinar para ele esse processo de mentalizar. E o Richard escolhe mentalizar uma pena azul. Ele quer materializar uma pena azul. E passa o tempo e ele falava assim, você está errado, a pena até agora não apareceu. Não sei, não tem pena nenhuma, não quero saber. Você estava tudo errado. Aí um dia eles vão tomar um café, uma coisa assim, eu sei que ele acha uma pena azul impressa numa embalagem. Aí o Donald fala para ele, aqui a tua pena azul. Ele falou, mas não era assim que eu pedia, que eu queria. Eu falei, mas você pediu direito? Você pediu o jeitinho que você quer? Porque tá aqui a pena azul. Você é que não está prestando atenção, que o universo está te dando. E aí ele é muito legal esse livro sobre vários aspectos. Eu acho que foi um dos primeiros que caiu na minha mão nessa história de que a gente materializa as coisas. Foi bem antes, tá? Da Larissa nascer, de eu conhecer Gasparetto e a lei da atração assim, era uma outra coisa. E eu comecei a mentalizar a pena, uma época, fazer um teste. O meu sinal, se o universo estava me ouvindo, se as coisas estavam todas bem, então o universo me mandaria uma pena como sinal. Começou a aparecer pena em todo lugar. Gente, que é os pena.
Chegou a acontecer assim, do meu carro estar fechado dentro da garagem, eu ainda morava aí em São Paulo, isso faz tempo mesmo. E eu entrar dentro do carro, fechado, vidro fechado, e eu entrar dentro do carro para ir buscar as crianças na escola, para levar, e ter uma pena dentro do console do carro, assim, naquele lugarzinho que a gente coloca as tranqueirinhas, sabe? Eu falei, gente, mas como é que entrou uma pena aqui se o carro tá todo fechado? Ou de eu estar na porta da escola esperando as crianças saírem e vi uma pena do céu, fazendo aquele negócio igual desenho animado, assim, né? Aconteceu muito. Até que a minha gata matou um passarinho e cobriu meu quarto inteiro de pena do passarinho. Aí eu desisti das penas. Falei, não, não quero mais pena, porque eu não quero que mate os passarinhos para isso, tá? Foi uma época assim, que eu estava numa crise, aí eu falei, universo, me dá um sinal que, né, que as coisas vão ficar bem. E o sinal que eu tinha combinado com o universo era a pena. Pois bem, a gata matou o passarinho e despenou ele inteiro no meu quarto. Você entrava assim, o chão coberto de pena. Aí eu falei, não precisava matar o passarinho para me dar o aviso, né? Poxa vida, coitado do bichinho. Mas você pediu direito? Pois é, eu só queria uma coisa que eu tivesse certeza. E aí não tem como, porque estava coberto de pena, né? Não tinha como falar coincidência. Não. Pois bem, aí eu falei assim, eu não quero mais assim, agora eu quero uma pena azul. Isso aqui eu já estava aqui, tá? Impressa, igual ao do Richard. Eu quero uma pena azul impressa. E aí, ok. E nessa época eu tinha marcado de ir para São Paulo de avião, tinha comprado passagem, tudo para visitar minha mãe. Amigo, na hora que eu subi no avião, eu quase caí de costa. Na hora que eu entrei no avião, a TAM, na época era TAM, ainda não era nem Latam, faz tempo isso. Eu acho que era TAM, Latam, não lembro mais. Tava ali fazendo uma promoção junto com aquele filme da Arara Azul lá dos Estados Unidos. Como é que chama aquele filme da Arara Azul? Qual? Era o Rio? Rio. E aí tinha uma promoção da Rio, junto com o avião inteiro estava decorado com penas azuis. Gente, qual a possibilidade, né? Um Qual a cartaz de pena possibilidade? azul. Você sentava no banco de avião, tinha um bannerzinho no banco da frente, assim, com a pena. E era só a pena, eles não colocaram o desenho da arara inteira, eles botaram só a pena azul. E eu fazia assim, nossa, quanta pena azul impressa, do jeito que eu pedi. Foi muito louco, eu não fazia ideia, né? Tava tendo. E eu fui pegar o avião justamente. Então, essas coisinhas assim, gente, experimenta, porque é muito fácil. E você vai perceber que você de fato é bruxo. E você não sabe. Nossa, eu podia contar tanta história dessas coisinhas. Tipo, e é bem isso mesmo, ela dizia. Agora, isso do trânsito eu vou começar a praticar para ontem. Pratica, amor, porque é muito legal. Muito legal. E o outro livro, assim, que foi marcante, esse foi até um pouco mais recente, que ele chegou na minha mão, é o Magia, que é da mesma autora do Segredo, da Rhonda Byrne. Eu tô até olhando para ele aqui na prateleira que tem acima aqui do meu computador. Eu vou pegar, vai, para mostrar para vocês. Ai, aí eu dou um super close em mim, mas é esse aqui, ó, A Magia. É da mesma autora do Segredo, mas ele fala o quê? De gratidão, tá? Então, eles são 28 dias, cada dia com exercício de gratidão. E essa história que você estava falando de agradecer as contas, quando a conta que você paga, você agradecer que você tem aquele dinheiro, ela fala, tem um dos dias que ela fala no livro. Então, você vai praticar 28 dias fazendo uma lista de coisas que você tem para agradecer. E tem vários exercícios todo dia ali, coisas bem rapidinhas, bem facinhas de fazer. Tem uma hora que é agradecer as pessoas, por exemplo, que você encontrar o porteiro do teu prédio, o cara que recolhe o lixo na rua, sabe? Esses funcionários que a gente passa batido no dia a dia, agradecer essas pessoas pelo trabalho delas. Não precisa ser uma coisa de sair lá, chegar lá e conversar com a pessoa, né? Cumprimentar, dar um sorriso e mentalmente aqui por dentro agradecer. Se você tem a oportunidade de realmente expressar, melhor ainda, né? Mas às vezes vai criar uma situação meio doida, né? Mas é a gratidão. Então são coisas muito simples, mas você vai agradecendo, vai criar o hábito, vai condicionar teu cérebro em 28 dias a ser grato. Então esse livro também foi assim muito legal para mim nessa coisa da prosperidade, da lei da atração.
Porque não tem energia mais próspera que a gratidão, gente. Não tem. E é algo tão sublime, mas é algo que a gente também, na corrida do dia a dia, a gente se esquece, sabe? Das pequenas coisas, tipo, nossa, quantas pessoas não têm que comer? E a gente tem, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de comer todos os dias. A gente está sendo grato por isso? Ou não, porque muitas vezes a gente faz tanto no automático, sabe? Pequenas coisas, tipo, no outro dia, eu estava conversando com uma amiga minha, uma mentora, e ela falou algo assim, tão simples, nossa, comi um muito gostoso, mas fiquei tão feliz conversando com o universo. Obrigado, universo, pelo sabonete. Eu falei, nossa, tapa na cara, é isso mesmo, gente. As pequenas coisas a gente não agradece. Olha que coisa. Sabonete, tem sensação melhor do que você tomar um banho com aquele sabonete cheiroso que dá pro seu corpo? Olha assim, não é uma delícia, né? Mas é algo tão comum no nosso dia a dia, a gente não agradece por isso. A gente não agradece, é verdade. Por umas pequenas coisas. Muitas pequenas coisas, né? É por isso que eu gostei tanto desse livro, porque essa história de você fazer uma lista de 10 itens para agradecer todos os dias durante 28 dias, significa que você vai agradecer 280 itens no final desse percurso. Você começa agradecendo coisas assim, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu corpo, obrigado pela minha casa. Quando você chega lá nos últimos dias, você está agradecendo assim, obrigado pelo sabonete, obrigado pela, sabe? Pela vassoura que eu usei hoje para varrer aqui, sabe? Você começa a ter que achar, você começa a olhar, expandir, né? O que é que eu vou agradecer? Porque é muita coisinha, porque você já agradeceu tudo de mais importante nos primeiros dias, né? Até recomendei esse livro para uma amiga minha muito querida, né? Amigona mesmo, uma irmã. E eu falei para ela, são 10 dias, né? Agradecendo. Você tem que fazer uma lista todos os dias de 10 itens. Aí eu perguntei para ela, e aí, tá dando certo? Você tá conseguindo fazer? Ela fez, eu tô, mas eu não tô fazendo todo dia 10 coisas diferentes, não. Eu falei, como assim? Ela falou, eu fiz uma lista e todo dia eu agradeço aquelas 10 coisas. Eu falei, você tá trapaceando, né? Porque o intuito é justamente você entender que você tem muita coisa para agradecer, né? Desde o ar que você respira, sabe? Tudo, é muita coisa. Muita coisa. E que a gente realmente, no dia a dia, como você falou do sabonete, não valoriza, né? É no micro, tipo, não, e a gente só costuma agradecer as coisas grandes, né? Conseguir uma promoção de trabalho, conseguir. Gente, mas é eu agradecendo no micro que o macro se manifesta. É verdade. E olha, isso é verdade, sabe? E você incentivar dentro de você, alimentar esse sentimento de gratidão, não requer, né, que você tenha, negue o que você sente, não requer que você fique o tempo todo, né, fingindo que está positivo. É só a gratidão, né? Exato. Eu acho que é muito poderoso. É o Ho'oponopono. Exato. Na verdade, as palavras sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, eu não preciso utilizar todas. Eu posso utilizar somente eu te amo, somente gratidão. Então, olha bem, eu estou fazendo uma limpeza também, eu estou mudando minha vibração também. Gratidão, obrigado, universo, obrigado, fulano. Eu estou também fazendo algo de Ho'oponopono também, embora eu não esteja utilizando as quatro frasezinhas. Então, é limpeza e é um aumento de frequência também, pessoal. É, de fato, nos colocar na frequência onde a gente precisa estar, na frequência crística, na frequência de centelha divina. É o que a gente é. É isso aí. Eu acho que a vida é uma grande aventura, né? E a gente tem mesmo que... Você sabe outra coisa? Hoje eu tô com o Gasparetto na cabeça, né? Outra coisa que eu aprendi com ele, assim, que foi muito uma grande chave para mim, foi que a vida é feita de experiências. Nós estamos aqui experimentando. Então, tá, você não acredita nisso tudo? Vai e experimenta, né? Faz uma experiência. E tudo bem se der errado. É só uma experiência, não é? É isso mesmo. É isso, né, meus amores, meu querido César. Estamos aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para quem está nos escutando. Nós estamos aqui com a intenção de fazer tiragens ao vivo aqui para vocês, eu e com o Tarô e o César com o baralho cigano. Então, aqui, se você está vendo no YouTube,
ou se você está ouvindo no Spotify, onde for, a gente vai ter ali na descrição um e-mail para você mandar a sua pergunta para a gente, não é isso, César? Nós vamos começar a falar mal de vocês aqui ao vivo ou na gravação. Ai, eu fiz um rolo todo, vamos cortar essa parte, vamos fazer de novo, já que vai editar mesmo. Vamos. Ai, tô cansada já. Gente, tem um convite aqui para fazer para vocês. A gente está encerrando aqui esse episódio, mas a gente está com um projeto de fazer a mesma pergunta que vocês vão enviar para nós. Eu responder com tarô e o César com baralho cigano, não é isso, César? Fazer uma edição especial. Exato, pessoal. Então, por favor, não se acanhem, não tenham vergonha, que a gente não vai divulgar o nome completo de vocês, tá? Manda aí, que vocês quiserem saber, e a gente vai responder com todo o carinho, com todo o acolhimento que a gente puder. Tá? Espero que vocês gostem também. Mandem aí nosso e-mail. O link está aqui na descrição embaixo. O e-mail vai estar aqui na descrição e a gente vai ficar esperando a sua história. Gente, é para caprichar, tá? Vai escrever assim, eu quero saber se o fulano volta para mim. A gente precisa de elementos para render um bom programa. Então, você conta a sua história. Abra seu coração. Como o César falou, a gente vai preservar nomes e local e tudo, ser muito discretos. Então, vocês podem ficar tranquilos. Conta a história que a gente vai fazer essa tiragem e comparar o tarô e o baralho cigano. Acho que vai ser uma coisa muito legal. Então é isso, meus amores. Vamos. Vem cá, Benta. Fala tchau pro pessoal. Fala. Vocês que estão só ouvindo não vão ver a Benta, mas olha aqui a Benta falando tchau para vocês. Manda e-mail para nós. Manda e-mail. Gratidão, gente. Obrigado, César Melino. Ela tá me lambendo, que fofa. Beijo grande. Tchau, Bentinho. Agora ela tá me mordendo. Deixa eu encerrar aqui, que preciso de uma mão.